Fala galera, muito boa tarde. Hoje a gente está aqui para mais um podcast com essa maravilhosa, que é a professora da FGV, especialista em liderança e gestão, Cristina Goldschmidt. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com você, Carol. Prazer é todo nosso. Cristina, você seja muito bem-vinda, tá, ao programa, é um prazer te receber aqui. Hoje a gente sempre fala aqui muito no programa, né, do empreendedor, como empreender, mas a gente hoje vai falar sobre as pessoas, porque o empreendedorismo, ele precisa do ser humano, ele precisa do colaborador. Então eu gostaria que primeiro você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, para que a gente tocasse aí o podcast. Muito bem, eu sou a Cristina Goldschmidt. Carol já me apresentou como professora convidada da FGV, eu dou aula nos MBAs da Fundação Getúlio Vargas. Sou professora autora, então tem disciplinas que você vai encontrar lá com o meu nome, eu que escrevi tudo, fiz o material todo. Sou pesquisadora também, né, como boa professora, e sou idealizadora do projeto Novas Idades, que é um projeto focado em longevidade, mas isso a gente vai conversar daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho sobre liderança e gestão, como que você enxerga isso dentro das empresas, a importância. Então, dentre os assuntos, né, que eu lido lá na Fundação Getúlio Vargas como professora, liderança é o meu assunto chave. Eu dou aula de várias disciplinas de liderança e também atuo nas empresas fazendo treinamentos em company, atendendo executivos com mentoria e com consultoria. E liderança é sempre uma questão, né, Carol? Pessoas, lidar com pessoas, como liderar pessoas, como influenciar pessoas, como fazer com que as pessoas no empreendimento façam o que precisa ser feito, motivadas e trazendo um resultado sempre de alto desempenho. Esse é o desafio de todos os executivos e executivas que passam pela minha mão como alunos e como clientes. Então, liderança é uma competência fundamental para o empreendedor por si, porque ele precisa liderar a própria vida dele, o empreendimento, e ele precisa liderar pessoas, porque nenhum empreendedor constrói nada sozinho. Então, ele precisa liderar as pessoas para que elas construam junto com ele o resultado. E é uma competência que não é tão fácil assim da gente desenvolver, mas ela é, sim, perfeitamente desenvolvível. Porque, assim, tem muita gente que fala, né, que tem gente que nasce com o espírito de liderança. Existe a liderança boa e existe a liderança ruim também. Dentro da empresa a gente encontra os dois. Mas muitas pessoas questionam, é possível desenvolver a liderança do zero? Alguém que não nasceu com essa veia de liderança? Isso é possível? Então, o que acontece com essa questão da liderança nata? Né? Muita gente diz, já nasceu assim, ou quem é líder já nasce assim. Inclusive, há pouco tempo eu escutei um podcast também tratando sobre isso. Existem algumas características nossas de personalidade, até traços de caráter, que facilitam o processo da liderança na vida adulta. Então, pensa assim numa base, num assoalho, né, numa fundação. A fundação da liderança a gente forma na infância, a gente forma quando está crescendo. Por isso que, às vezes, a gente percebe que algumas pessoas têm assim, uma facilidade maior para liderar. Mas a liderança é como se fosse um músculo. E como qualquer outra competência que a gente pode comparar a um músculo, a gente pode treinar o músculo para ele funcionar. Então, a gente pode sim desenvolver características, desenvolver hábitos que vão facilitar ou que vão fazer com que a gente desempenhe muito bem num papel de liderança. Alguns podem levar mais tempo do que outros, justamente por conta desse processo que eu acabei de explicar. Que a gente desenvolve, a gente constrói as bases na primeira infância. E aí facilita. É por isso que a gente vê às vezes assim, fulano teve mais dificuldade quando teve uma equipe embaixo dele, quando comparado a outra pessoa que teve mais facilidade. Eventualmente, se você for olhar o histórico dessas pessoas, você vai ver que a que teve mais facilidade já vinha com algumas características desenvolvidas, ou meio que prontas, trazendo da infância. Mas isso não quer dizer que as pessoas não consigam desenvolver competências de liderança. Pelo contrário,
Elas desenvolvem sim, já passaram na minha mão várias pessoas que se tornaram líderes muito competentes. Então, assim, dentro da empresa hoje eu vejo que o perfil do empresário, ele tá mudando. Ele enxerga mais que ele precisa ter bons líderes para que ele tenha um time ali com ele. Porque ninguém faz nada sozinho. Uma empresa não funciona só porque eu tive uma boa ideia e vou criar um negócio. Se eu não tenho toda uma equipe dentro do processo, alinhada com o propósito da empresa, ou com a visão, com a missão, o dono da empresa por si só não vai conseguir fazer nada. E antigamente, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? A cabeça era outra. Antigamente você tinha muitos chefes e poucos líderes. Hoje, as pessoas já estão criando essa consciência de que é preciso liderar. Liderar pelo exemplo, liderar motivando o time, fazendo com que o time veja que ele faz parte de um projeto, que ele faz parte de um propósito. Porque muitas das pessoas hoje em dia, quando procuram uma empresa para trabalhar, elas não procuram somente cargo e salário. Elas procuram um bom ambiente, elas procuram um bom time. E muitas das vezes o que faz com que as pessoas não saiam da empresa é justamente isso. Esse é o meu ponto de vista, o que eu vejo acontecer diariamente. E o que você vê acontecer diariamente não acontece com árvore nem com roda de carro, né? Só com gente. Exatamente. É a relação das pessoas com o trabalho. O trabalho, ele tem um papel central na nossa vida. O trabalho tem vários significados diferentes conforme, né, cada pessoa, e ele traz sentidos para a nossa vida diferentes conforme o ciclo de vida da gente. Então, hoje, a maior parte das empresas está acessando essa relação das pessoas com o trabalho de uma forma muito mais saudável do que quando comparado a 20 anos atrás, 15 talvez, eu esticaria, né? Que a gente tinha essa liderança predominantemente autocrática, de cima para baixo, que a gente chama de chefe. Né, centralizadora, uma liderança que não estava preocupada em facilitar processos, mas sim em supervisionar, em tomar conta, em ser o policial do colaborador. Essa mudança de paradigma, ela vem acontecendo porque pessoas insatisfeitas, pessoas com baixa motivação, prejudicam o resultado da organização. Levou algum tempo para que muitos empreendedores e muitas empresas, né, que hoje já não tem um dono só, mas tem conselhos, etc., conseguissem assimilar a importância dessa relação de cada indivíduo com a tarefa que faz no dia a dia, com o trabalho que faz no dia a dia e o quanto essa relação afeta o resultado do negócio. Não tem preço, né? Você não consegue mensurar o prejuízo a médio e longo prazo de um time desengajado, de um time desmotivado. Você só vai conseguir medir depois de alguns anos o tanto que você deixou de ganhar, porque você deixou de fazer, às vezes, ações básicas, simples e que desengajaram a sua equipe. Aí você olha para trás e você fala, poxa, se eu tivesse tido uma postura diferente, se eu tivesse modificado a cultura da empresa, se eu tivesse investido nisso ou naquilo, o meu resultado foi bom, mas ele poderia ter sido excelente, porque eu não tinha pessoas engajadas. Essa preocupação hoje no mercado, cada vez maior, com qual é o sentido e o significado que o trabalho tem para as pessoas que trabalham para mim, ela é a chave para a gente manter as pessoas engajadas com o propósito da empresa, com o negócio. Na prática, é manter a pessoa responsável pelo que está fazendo, não falta, não se atrasa, entrega o trabalho bem feito, entrega um trabalho que às vezes supera aquilo que foi esperado. Por quê? Porque ela está encontrando sentido no que ela está fazendo. Não é remuneração somente, não é o salário. Né? É o sentido do que você está fazendo que, de fato, afeta o resultado. Você está certíssima. As pessoas, às vezes, elas precisam entender que é um time que move. O líder, eu acredito que o time, ele é o espelho do líder. Se eu não tenho um líder que tá ali, olha, vamos, a gente tá junto, vamos fazer, vamos acontecer, o time não vai. E você, por muitas das vezes, você acaba perdendo colaboradores que dentro daquele time ali são proativos, querem fazer, querem acontecer, mas porque o líder não consegue, sabe? Não deixa passar. Por que eu vou fazer se aquele cara ali não faz? Se ele é o meu espelho é ele. Por que eu vou fazer? Não é nessa empresa que eu quero ficar, eu quero ir para aquela.
Exatamente. A gente tem histórias assim, Carol, né, quando a gente acessa pesquisa, né, empresas e tal, a gente tem inúmeras histórias de lideranças, pessoas em função gerencial, que são supervisores, coordenadores, gerentes, etc., que conseguem literalmente derrubar equipes. Mas a gente vê muito isso. Por conta de problemas comportamentais, porque não conseguem dar o exemplo, não conseguem desenvolver aquelas características que a gente falou no início aqui da conversa. Né? Então, são pessoas que precisam se desenvolver para terem o conjunto de competências adequado para serem líderes, para ocuparem função gerencial. E quando a gente fala de empreendedores, os donos dos negócios, aí a gente está tratando de uma dimensão da liderança que é muito mais forte, é muito mais abrangente, porque essa dimensão vai influenciar a cultura de uma organização inteira. Então, o empreendedor que tem uma mentalidade em relação à liderança de agregar, de ter consciência de que ele não vai conseguir o resultado sozinho, do quanto ele depende das pessoas, ele vai construindo na empresa dele uma cultura de construção. Exatamente. E não uma cultura de rachar tudo, de separar tudo, de todo mundo competindo. De grupinho, de esse time aqui não faz mais parte da minha equipe. Essa cultura destrutiva, essa cultura, ela pode até te levar a um pico de resultado, né? Mas na velocidade que você subiu, você cai. Não tem sustentabilidade. Então a gente precisa, de fato, mergulhar mais nesse conhecimento até. Quem está querendo empreender, vale a pena ler um pouco, estudar um pouco, se inteirar um pouco da importância que essa relação das pessoas com o trabalho tem na produtividade do seu negócio. O colaborador não fica satisfeito só porque você paga ele bem. Há outros elementos que são até mais importantes do que um pacote de remuneração na relação com o trabalho. E agora, nesse momento pós-pandemia, a gente viu assim isso 3D, 4D, sei lá, só faltou sair dançando na nossa frente essa constatação. Né? Quantas pessoas abriram mão de empregos, né, de relações formais de trabalho muito bem remuneradas porque adoeceram mentalmente. Adoeceram por conta do quê? Por conta de relacionamentos doentios no ambiente de trabalho. Então, não é uma questão periférica, não é uma questão que está assim boiando em torno do assunto, não, é a questão central. Ninguém constrói negócio sozinho. E eu acho que a pandemia, no momento onde as pessoas ficaram fragilizadas, né? E passaram a dar um sentido diferente para a vida, elas sentiram a necessidade de, olha, eu preciso ter um ambiente de trabalho bom, eu preciso ter uma qualidade de vida. Não é só o dinheiro, não é sobre o dinheiro. Porque a gente passa e fica tudo aí. A pessoa, às vezes, trabalha a vida inteira para juntar dinheiro para cuidar da saúde quando fica mais velho. Então, a cabeça das pessoas tem mudado nesse sentido. Eu acho que a quantidade de perdas que a gente teve na pandemia e os casos, até que não perdeu alguém próximo, mas começou a ver a vida com um olhar diferente. Sim. Então, eu quero trabalhar numa empresa, ou eu quero ter uma empresa que cuide das pessoas, que olhe o outro com empatia, que não é só sobre o dinheiro. Às vezes você vai ganhar um pouquinho menos, mas você vai ser mais feliz. Às vezes você tem um time, uma equipe que é tóxica, que aquele ambiente te faz mal. E a gente passa a maior parte do tempo, a maior parte da vida, dentro do ambiente de trabalho. Exato. Se a gente for contar deslocamento, dependendo de onde a pessoa mora, o horário de trabalho, o horário de almoço, você tá muito mais na empresa do que em casa. Então, se você tem uma empresa que é um ambiente tóxico, que não te faz bem, que você não é feliz, você para pra pensar, você passa mais tempo triste do que feliz, a conta não fecha, sabe? Não vai fechar nunca, né? E a nossa própria relação com o trabalho, né? O trabalho que eu faço, ele está me levando a ser mais uma forma de eu construir o meu legado na vida. Porque ninguém veio ao mundo para ser samambaia, né? Ficar pendurado no xaxim. A gente está aqui para alguma coisa. O trabalho é uma das formas pelas quais a gente constrói o nosso legado. Então, já começa pela atividade em si. O trabalho que eu faço está trazendo sentido, né, para a minha vida, para o meu momento atual? Porque isso pode mudar também. A gente tem que deixar isso claro. A gente tem todo o direito de mudar a qualquer momento que a gente queira. Não faz mais sentido, vai procurar outra coisa, se planeja, mas vai. Esse é um ponto. E o outro ponto é,
todo o entorno do trabalho. Com quem eu me relaciono? Quanto tempo eu passo me relacionando com essas pessoas? Imagina você, eu não estou satisfeito com o que eu faço. E eu também não estou satisfeito com quem eu faço o que eu faço. Aí tem que ficar doente, né? Aí não tem outro caminho, aí adoece mesmo. Então, essas questões, elas precisam começar a ser observadas e tratadas pelos donos de negócio em geral, por dirigentes de empresas, porque são questões que impactam o resultado. Não são fatores intervenientes periféricos, são fatores centrais de produtividade e fatores que afetam outros resultados da empresa. Trabalhadores adoecidos aumentam sinistralidade no plano de saúde. Então, afeta o resultado da empresa também. Trabalhadores adoecidos produzem muito menos, então a gente tem o resultado afetado. Trabalhadores insatisfeitos não inovam, não são criativos, então eles não conseguem resolver os problemas dos clientes, os problemas da própria empresa, os problemas da própria equipe. E aí a gente vai rolando uma grande bola de neve, né? Que ela só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, hoje, essa lição que a gente traz aí de pós-pandemia, né, é uma lição que deve estar muito bem estudada e deve começar a ser muito bem aprendida, especialmente por quem está empreendendo, para não errar. Às vezes, pequenos hábitos dentro da empresa faz com que você tenha um colaborador satisfeito. Às vezes, um colaborador que ele não está satisfeito nessa função, ele pode fazer uma transição de carreira e ir para uma área que ele se identifique. Às vezes, dentro da empresa, você consegue aproveitar um colaborador. Por muitas das vezes, você tem alguém que trabalhou aqui com você, sei lá, 10 anos, 15 anos. E até a pessoa sempre foi proativa, a pessoa sempre entregou bons resultados e de um tempo para cá não é mais assim. O que será que aconteceu? A pessoa não está satisfeita na empresa ou ela não está satisfeita com a função dela, porque quem é proativo vai ser proativo sempre. Se ele estiver motivado, ele vai ser proativo sempre. Sim. A não ser que ele se acostume, que ele não esteja feliz com algum problema ele tem. Então, eu acho que cabe ao gestor, ao líder, olhar para essa pessoa e enxergar o que ela já fez. O que eu preciso fazer para ela voltar a fazer, a entregar como ela entregava? Então, às vezes, você está na função Y, mas se te colocar na função X, que você seria o que você gostaria de fazer, ou às vezes te incentivar para que você troque de carreira, vai te dar um gás, vai te dar um ânimo. Às vezes, o ser humano ele só precisa, sabe, de sangue novo, um projeto novo, alguma coisa que você consiga se entregar. Às vezes, as empresas não dão autonomia. Então, às vezes, só de você dar autonomia para aquele colaborador para resolver determinada função, você já deu um gás para ele ali. Então, acho que cabe ao gestor, ao líder, olhar isso também, olhar para dentro. Não é porque simplesmente um colaborador não está funcionando nessa determinada função que eu vou mandar ele embora. É muito mais caro você contratar do que você aproveitar. Muito mais. É caro contratar, é caro demitir. A curva de aprendizado é caríssima para o negócio. Porque você contrata alguém novo, até que esse ambiente, até que por mais experiente que seja, existe uma curva de aprendizado. E aí, a gente está tratando, quando a gente fala, cabe ao gestor identificar isso, a gente está tratando de um conjunto de processos dentro de uma organização, seja ela de que tamanho for, que normalmente é negligenciado. Gestão de pessoas fica, assim, em 10º lugar na fila. Na fila de 9, de 8, né? Ela está em 10º lugar, não tem nem... E é uma escolha equivocada dos empreendedores. A gestão de pessoas numa organização, ela é fundamental para o resultado. E a gente não está falando de folha de pagamento, a gente não está falando dos processos de manejo de remuneração. A gente está falando, de fato, de fazer a gestão das competências das pessoas, da gente fazer a gestão dos talentos que a gente tem dentro da organização. Para isso, a gente precisa contar com processos, que são processos de recursos humanos, mas é preciso entrar na cachola de todo gestor que quem faz gestão de pessoas, se tiver aluno me ouvindo agora, vai estar dando risada, porque eu repito isso na sala de aula, sei lá, 3, 4 vezes na mesma aula. Quem faz gestão de pessoas é o gestor de linha. Quem é o gestor de linha? É o coordenador, o supervisor, o gerente, o superintendente, o vice-presidente. Essas pessoas fazem gestão de pessoas. Os profissionais de RH, eles fazem gestão estratégica de
recursos humanos, eles pensam em mercado de mão de obra, eles pensam em estratégias para conseguir os talentos mais interessantes para o negócio, eles pensam em estratégias de remuneração, de benefícios, mas no dia a dia quem faz a gestão de pessoas é o gestor de linha. O profissional de RH dá suporte a ele em várias funções que, óbvio, ele não vai fazer sozinho. Treinar e desenvolver. Então, fazer todo um mapeamento que é necessário de atribuições, de competências, necessidades de treinamento. Existe uma série de tarefas para as quais a gente conta com profissionais especializados que vão trabalhar em conjunto com o gestor de linha para que ele faça a gestão de pessoas. O que a gente vê é do início ao fim nas organizações, do topo ao bottom, né? A base. A gente vê gestores delegando para o RH a gestão de pessoas e o RH aceitando. Mas acontece que o gestor é que tem um contato mais próximo com o colaborador. É ele que faz gestão de pessoas, ponto. O RH não tem como saber se você chegou aqui no time hoje e você não tá bem. Cabe ao gestor, às vezes, chegar e... Óbvio que a gente precisa separar o pessoal do profissional. Mas acontece que o teu colaborador hoje não chegou bem. O que custa o gestor chegar pra ele? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Ele tá do lado. Você sabe o que custa? Eu vou te falar o que custa. Custa prejuízo pro negócio. E é isso que o gestor de linha não entende. Eu não tenho que ficar perguntando. Tem sim, meu bem. E olha só, a gente tem uma equação muito básica na gestão, quando se trata de gestão de pessoas. Numa organização, a gente tem um resultado a ser entregue para o cliente, um valor a ser entregue, que é traduzido em serviço, produto, etc. Para que esse resultado seja entregue, a gente precisa que um trabalho seja feito, são os processos da organização, um trabalho seja feito por meio do uso de determinadas ferramentas, de determinadas metodologias, utilizando determinados recursos. Então, a gente está falando de processo. E esse processo todo, ele é executado por pessoas. Pessoas são pagas para virem de segunda a sexta ou de segunda a sábado aqui na organização para fazer o quê? Essa é a base do raciocínio. Para que essas pessoas façam isso que elas são pagas para fazer de segunda a sexta ou de segunda a sábado, usando essas ferramentas, essas metodologias, etc, etc, o que elas têm que ter estudado, o que elas têm que saber fazer a partir do que elas estudaram, com que comportamentos elas têm que agir e o que elas têm que conhecer sobre o negócio, sobre o mercado, sobre as tecnologias que a gente usa, que são 3 dimensões essenciais da competência. Então, a gente está falando aqui do quê? Descrição das atividades ou descrição de cargo, né? Tem gente que não gosta de falar disso, mas é a ferramenta. E competências que as pessoas têm que ter para executar o seu trabalho. Essas são ferramentas que eu brinco na sala de aula, falando assim, isso é a farinha de trigo e o ovo do padeiro. Padeiro não faz nada sem farinha de trigo e sem ovo. Gestor não faz nada se não conhecer essa dinâmica. Então, para eu liderar uma equipe, eu preciso conhecer a minha equipe nessa dimensão, que é a dimensão do trabalho, e eu preciso também conhecer a minha equipe na dimensão relacional, na dimensão do relacionamento, que é eu identificar esses aspectos comportamentais das pessoas, eu me relacionar com elas. Nesse patamar do relacionamento, Carol, é que a gente vem desde a pandemia falando também com muito mais frequência sobre empatia. Que muito lugar que é aqui que entra a empatia. Então, vamos lá, eu tenho 2 andares aqui, né, ou 2 células grandes para manejar quando eu sou gestor. Uma é o aspecto do trabalho, eu preciso conhecer o que essas pessoas são pagas para fazer, qual é o sistema de competências que elas precisam acessar para entregar o seu trabalho, cada uma no seu nível, cada uma com a sua função. E eu tenho que dar conta também de me desenvolver em competências de relacionamento, porque eu preciso sim entender como é que funciona o outro com quem eu estou lidando, que é o meu colaborador, que é o meu par. Não é só meu colaborador, meu par, o meu próprio gestor, quando eu estou dentro de uma empresa, para que eu me relacione e não deixe que aspectos humanos, e aí entre muitas aspas, humanos, né, intervenham no resultado do trabalho. Deixar o pessoal em casa e não trazer para o trabalho, né, é como se você saísse de casa, Carol, e entrasse no trabalho, sei lá, Kelly. Né? Isso é doença. Isso não existe. Nós somos afetados por tudo o que acontece conosco em nosso desempenho de uma maneira integral. E a gente tentar mascarar esse funcionamento
Hoje em dia, depois do que a gente passou aí, né, no planeta com essa pandemia, isso chega a ser uma infantilidade. A gente achar que, né, deixa o pessoal do lado de fora. Um bando de esquizofrênico dentro da empresa, né? Porque deixa o pessoal lá fora, que dentro você vira o quê? Essa dissociação, ela não existe. O que existe e a gente precisa construir é maturidade emocional para a gente saber compartimentalizar, para a gente saber se respeitar e tratar os problemas que a gente tem em outras áreas da vida na real proporção que eles têm, na real proporção em que eles nos afetam. E maturidade para a gente saber se comunicar, para a gente saber verbalizar isso. Olha, Carol, hoje eu vim trabalhar, mas recebi um diagnóstico ontem do médico que está me incomodando, eu estou com risco de estar com uma doença séria, então minha concentração está prejudicada. Você comunica, né? E se você comunicar isso num tom mais emotivo, o gestor precisa lidar com isso porque é um ser humano que está ali na frente dele. Não quer dizer que vai parar de trabalhar, não vai entregar nada, não é isso. Isso se chama maturidade. Você conseguir regular e conseguir navegar na proporção correta do que vai acontecendo na sua vida. Infelizmente, a gente não fica pronto da noite para o dia, né? Essas mudanças não são nave espacial que desce assim tudo pronto de uma vez. A gente precisa construir esse novo funcionamento, essa nova forma de lidar com as pessoas. Mas acho que a gente tem caminhos já avançados, assim, generosamente avançados. Hoje eu enxergo que um líder, ele muitas das vezes, ele não precisa necessariamente ter um QI muito elevado, ele ser o melhor do time, mas se ele sabe lidar com a parte emocional, hoje eu acho que o maior peso de todos é o QE e não o QI. Então eu acho que se ele tem o cuidado da parte emocional, de pensar no outro, de estar junto, ele consegue uma boa equipe. O líder, ele precisa entender que o ser humano, ele é diferente. Então, eu vou ter aquele colaborador que ele é mais concentrado, que ele é mais calado. Eu vou ter o outro que ele é mais expansivo, que ele fala mais, que ele resolve mais. Mas não significa que o trabalho desse daqui é melhor do que o outro. Porque para a empresa funcionar, a gente precisa de pessoas diferentes. Eu preciso da pessoa que é mais analista, mais fria ali na hora de calcular, eu preciso da pessoa que é mais emotiva. Cada um tem o seu lugar dentro da empresa. O que o gestor, o líder, ele precisa entender e saber fazer é colocar cada um no seu quadrado. Uma empresa, ela não funciona. A gente brinca que uma empresa é igual um relógio. A gente vai ter as peças que vão estar ali na frente, que vão estar marcando a hora, quem aparece. Mas por trás dessas peças, a gente tem todas as outras pessoas que estão trabalhando. Então, se a tia que serve o café pra gente, se ela não for simpática, se ela não tratar bem o nosso cliente, a primeira experiência que ele vai ter é ali na porta. Exato. E aí ele já chega pra gente que, eu vou fazer uma reunião com o cliente. Ele já chega mais frio, mas se você tem uma recepção mais quente, as pessoas estão acostumadas a cuidar do outro, na largada o teu cliente já sente. Carol, eu costumo brincar em sala de aula, eu falo assim, se existe alguma empresa que criou algum cargo, né, ou alguma função desnecessária, a gente tem que tomar uma providência com o CFO, com o diretor financeiro, porque ele não está bem da cabeça. Né? Se a posição é desnecessária, está gastando dinheiro, está rasgando dinheiro, exatamente, literalmente. Então não existe posição menor, não existe entrega não importante. Todas as entregas são importantes. Se elas não são importantes, a gente tem um problema na empresa, como a gente tem o mesmo problema se a gente pegar os recursos e começar a jogar pela janela. Sim. Né? Os recursos físicos que a gente usa. Então, não existe posição que não seja importante. E esse processo de influência da liderança que a gente está falando aqui, no relacionamento, ele, quando é bem feito, ele ajuda justamente a trazer todas essas posições, cada uma dentro da sua entrega, para um mesmo hábito de comportamento, né? Para um mesmo conjunto de práticas, de comportamentos no cotidiano, que é o que a gente chama de cultura da organização. Quando a gente tem uma cultura organizacional que facilita, ou pelo menos que promove bons relacionamentos, né, que facilita até o desenvolvimento dessas habilidades comportamentais, as famosas soft skills, né, a gente já está na frente, esse negócio já está saindo na frente. Quando eu falo a gente, é a empresa, já está saindo na frente. As empresas que demoram a perceber a importância disso, elas vão ficando para trás em resultado. Não tem como. E a diversidade,
Você comentou aí, a gente precisa de pessoas diferentes, com perfis diferentes. A gente está falando de diversidade. Né? Diversidade não é só diversidade de categorias identitárias como a gente está acostumado a tratar hoje, né? Por meio dos canais principais. A gente não está falando só de escolha, né? de orientação sexual, ou enfim, ou raça. Não é isso só diversidade. Diversidade é diversidade de pessoas no funcionamento. Diversidade de pensamento. Diversidade de formas de analisar as coisas. Né? Tem gente que olha para os problemas, olha para certos eventos, não vamos nem chamar de problema, vamos para a casinha de trás, olha para certos eventos e fala assim, cara, isso é uma oportunidade da gente vender isso, fazer aquilo. Outros olham para o mesmo evento e dizem assim, nossa, estamos ferrados, vamos falir, já quebramos. Essa diferença de percepção do que é problema, do que é diversidade, né, do que é perrengue, varia de pessoa para pessoa. Você imagina se a gente está trabalhando com um monte de gente que avalia o mesmo evento como diversidade, como perrengue. A gente morre rápido, né? Porque vai todo mundo sair correndo e dizer, não, já morremos. Não vai ter um para dizer ali, não, imagina. Isso aqui é oportunidade. Então, essa diversidade, quando a gente fala do ser humano, nós somos diferentes entre nós. Quando a gente consegue reconhecer a alteridade, né, que o outro é diferente de você, ele é um eu também, a gente já caminhou um pouquinho. E quando a gente avança na diversidade, né, diversidade como, né, construção teórica aí, que vai abranger, né, categorias identitárias variadas, e a gente investe nisso com seriedade, a gente está elevando a empresa a um patamar de produtividade que já está comprovado que é muito maior. Diversidade traz inovação. Inovação te coloca na frente. Inovação aumenta teu resultado. Você atende melhor o cliente. Você amplia mercado. Né? Na pior das hipóteses, você aumenta o teu market share quando você inova. Você entra com solução nova. Então, são caminhos que hoje não dá mais para a gente ignorar. Aí eu brinco, às vezes eu gosto de usar a palavra cafona, sabe? Eu falo assim, tem coisas na gestão e na liderança que estão ficando cafonas, né? Cafona, careta, né? Tá assim, sabe? Pelo amor de Deus, aí, é sério que ainda existe isso? E eu escuto muita história assim ainda, né? Ai, na sala de aula muitos alunos me contam, meu chefe fez isso, faz aquilo, tem uma prática assim, uma prática assada, autoritário, né? Centralizador. E com baixa competência, com baixo desempenho, né, nas competências relacionais, ainda existe. Mas, gente, tá cafona. Quem ainda não se tocou disso, ainda não está desenvolvendo, tá na hora. Tá na hora de desenvolver competências socioemocionais. Desenvolver soft skills. Desenvolver o quê? Inteligência emocional, inteligência social, resiliência. Tudo isso é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Cristina, sabe o que a gente fala muito aqui? É que a gente não pode enxergar a empresa como um CNPJ. Por trás dessa empresa tem um ser humano. Então, no final das contas, independente do que a gente vai fazer, do serviço que a gente vai prestar, o que a gente for fazer, tem um ser humano por trás. Se você não tem empatia, se você não atende bem, é um negócio que você perde, é uma venda que você vai perder. Desde o momento, vou te dar um exemplo, quem faz serviço para passear com cachorro, com pet. Querendo ou não, o tratamento dele seria com o pet. Mas para o pai de pet, aquilo é toda uma experiência, é todo um cuidado que a pessoa precisa ter. O empresário, ele quer um contador. Mas se eu sou parceiro do empresário, se eu sou amigo dele, se ele sabe que ele pode contar, ele vai indicar outro amigo que é empresário porque ele teve uma experiência boa. Então, tudo isso é relacionamento. No final das contas, independente da área que a gente vai, independente do que você vai fazer, se você sabe desenvolver bem, né, se relacionar bem, você vai fechar qualquer negócio. Então, a base de qualquer empresa, no meu ponto de vista, independente da área, é o relacionamento. Com certeza, a base de qualquer negócio que você faça, seja ele um negócio empresarial ou não, né, é relacionamento. E essa coisa, outra coisa cafona, Carol, né, assim, que para mim já tá virando um marco da cafonice, é a gente tratar a empresa como se a empresa tivesse 2 pernas, 2 braços, um cérebro, né, e ela fizesse xixi e outras coisas.
Não existe a empresa não faz. Existem pessoas que tomam decisões e essas decisões se desdobram dentro dos ambientes. Então, quando a gente diz, é a empresa que não deixa, é a empresa que faz, a gente está terceirizando responsabilidade por ações ou falta de ações, por decisões ou por falta de decisões. É muito importante a gente se conscientizar disso. Né? Você quer uma empresa maravilhosa, é uma empresa que tem uma marca que gera um valor que você chama de maravilhoso, de acolhedor, de etc e tal. Por quê? Porque pessoas ali por trás tomaram decisões e fazem ações que levaram a esse resultado. A imagem que a empresa tem, o que a empresa constrói. A mesma coisa vale para as empresas que deixam uma marca negativa, que são, né, famosas por terem ambientes tóxicos, por terem 500 mil ações de assédio moral, né, na justiça do trabalho e por aí vai. A gente está falando de quê? A gente está falando de pessoas. Pessoas que tomam decisões e pessoas que agem. Existe um elemento de vontade, um elemento volitivo, que leva você a escolher como você vai agir em determinado momento. Dependendo do ambiente que você esteja, você não se atreve a agir, embora a sua cabeça às vezes diga para você fazer. É aqui que entra a cultura. A cultura da organização, ela serve também para frear, né, a volição, a vontade das pessoas de transgredir valores que são valores daquele grupo. Ou ela serve para o contrário, para incentivar que as pessoas tenham ações que vão repercutir de maneira diferente. Eu falo que as pessoas não colocam uma empresa na justiça, ela coloca alguém dentro daquela empresa. Normalmente, está relacionada à decisão que alguém tomou, né? Alguma coisa que alguém fez. Exatamente. E isso é uma discussão que vai longe, né? O quanto a institucionalidade, de maneira geral, obriga o indivíduo a agir da maneira A ou da maneira B. Até onde vai a nossa capacidade de dizer, não, isso eu não faço? Né? Qual é o freio? Qual é o limite? Essa é uma discussão bem bacana, é uma discussão que a gente leva aí para outras dimensões, que não só são a da empresa, mas como a gente está tratando aqui de empreendedorismo, e eu imagino que o foco, né, seja a gente falar com donos de negócio, é muito importante o dono do negócio se responsabilizar por como ele vai conduzir esse ambiente dentro da organização. Qual é o empreendimento que você quer? Quais são os valores que você quer no seu empreendimento? E valor não é para pendurar na parede, ou para ser descanso de tela, ou para ficar no WhatsApp, não é para isso. O valor é para ser praticado. O que eu fiz hoje, quais foram as ações que eu fiz hoje que me fizeram vivenciar os valores da organização? Porque a gente vê muito valor bonito pendurado na parede e as práticas, o que as pessoas fazem dia a dia é oposto ao que está escrito na listinha de valores. Então, quais são os valores que eu quero ver praticados no meu empreendimento? Eu tenho que começar a praticar e eu tenho que começar a viabilizar as condições para que todo mundo que trabalha comigo também pratique esses valores. Senão vira uma grande mentira, né? Vira um grande só na teatro. E não vai... E esse teatro, ele tem um preço. Esse teatro não é grátis. Quando está implantado na empresa, entra no sangue dos colaboradores. Eles já vão saber isso. Até aqui eu não posso ir, porque isso ultrapassa os valores da empresa. Perfeito. Quando está só na parede, cada um faz o que quer e tá ali bonito para mostrar para quem entrar na empresa. E a empresa tem um resultado prejudicado, entende? Não é um empreendimento de sucesso. Às vezes o empresário ele se ilude. Eu estou ganhando muito, meu resultado está maravilhoso. Está dentro desse contexto. Se você estivesse fazendo o que poderia estar fazendo, ou o que deveria estar fazendo, seu resultado poderia ser 3 vezes maior. Então, acha que está uau, mas não está. Está aí, está ruim. Né? E o uau viria com ações simples, com mudanças simples. A gente vê, inclusive, muitos empreendimentos que fazem uma curva de ascensão e chega num ponto em que tem que se estruturar, tem que organizar processo, para disseminar a cultura, para disseminar e não faz o dever de casa. Aí cai, mas é queda livre, né? Acaba empreendimentos que tinham tudo para dar certo. Né? A gente não entende por que certos negócios simplesmente desaparecem. Não fizeram o dever de casa.
Então, recadinho, né? Vamos fazer o dever de casa. Eu ia falar isso agora. O nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse para os empresários que estão ouvindo a gente, ou para os líderes, o que você acha importante que um líder tenha ou que um líder faça? Olha, primeira coisa é conhecer a sua equipe nessas duas dimensões que eu falei para você. Existe uma dimensão do negócio, do trabalho. Eu preciso ter claro o mapa da minha equipe. Não pode ter equívoco, não pode ter essa impressão de que aqui tem cargo sobrando, tem gente sobrando, tem gente que não deveria estar fazendo nada aqui, está aqui demais. Se existe isso, alguma coisa está muito errada, né? Porque a gente não pode empregar pessoas que não vão contribuir para o resultado final. Então, conhecer a equipe na dimensão do trabalho, o que essas pessoas são pagas para fazer de segunda a sexta, e se o perfil dessas pessoas de competência está adequado para aquilo que elas têm que entregar. É aqui que a gente vai regular a necessidade de treinar as pessoas, de desenvolver, ou até de trocar, ou de contratar novas pessoas. A outra dimensão de conhecer a equipe é conhecer a equipe no aspecto de relacionamento. Quem são as pessoas com quem você trabalha? É muito importante a gente fazer uma ressalva, Carol. É muito comum a gente ver um equívoco das pessoas de acharem que se relacionar bem com os outros, respeitar o outro, conhecer um pouco da história de vida dele, é ser amiguinho, é afeto. É diferente. Né? Virou meu chapa, virou meu parça. Não é isso. É respeitar o outro, é conhecer o outro, é reconhecer o outro como indivíduo. Nada disso está na dimensão da intimidade. Então, conhecer a sua equipe não tem nada a ver com fazer happy hour. É até legal fazer se você gosta e a empresa tem uma cultura assim, faz. Eu acho super divertido. Quem está afim de ir, vai. Quem não está afim, não vai. Mas é muito mais do que isso. É você saber quem é cada ser humano que está ali, quais são as problemáticas que influenciam o desempenho. Precisa sim ter essa noção. Isso não é igual a dar intimidade às pessoas. Isso é necessário para que você consiga construir relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão ser a base para que essas pessoas se mantenham produtivas, encontrando sentido no trabalho, encontrando satisfação no trabalho delas, de uma maneira respeitosa. Esse é o grande dever de casa que está faltando. Só assim a gente vai conseguir manejar a diversidade que é necessária. A gente não está falando de diversidade no mercado à toa. A gente está tratando desse assunto com a frequência que vem tratando, porque diversidade causa um impacto significativo no resultado. Então, se quer tratar de diversidade, então vamos começar a abraçar de vez essas competências, né, que estão sendo também chamadas aí de competências humanas, habilidades humanas, etc., que são as habilidades socioemocionais. Que são elas que vão sustentar essa capacidade da gente se relacionar com as pessoas de uma maneira positiva e produtiva. Você deu uma aula hoje para quem tá ouvindo a gente. Se eu pudesse, eu ficava aqui, o dia inteiro. Eu queria que você deixasse para quem tá ouvindo a gente, como é que faz para te achar? Se quiser ser teu aluno, se quiser te encontrar, saber mais do teu trabalho, como que faz? Então, se quiser saber mais do meu trabalho, eu estou em todas as redes sociais com Cristina Goldschmidt. Escreve GOLDSCHMID de dado, T de Teresa. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é a Cristina Goldschmidt. Tem o site da minha empresa de consultoria. Minha empresa chama Consulting CG, consultingcg.com.br. E lá nessas fontes, nesses lugares, você encontra tudo sobre o que eu faço, né, de treinamento, de consultoria, de mentoria e também sobre o projeto Novas Idades. Muito obrigada pela presença hoje. Eu gostei muito do assunto, que é um tema que eu gosto bastante. Por mim, eu ficava falando aqui, mas a Kelly já me passou que ela tem horário. Então, eu queria agradecer a presença hoje, tá? E as portas estão abertas. Quando você quiser voltar aqui, vai ser um prazer. Foi uma delícia, adorei também e quero voltar sim. Estaremos juntos de novo. Com certeza. Pessoal, obrigada e boa tarde.